Prepare-se para desfrutar da sua leitura devocional Robert McChain. Primeiro Crônicas. Primeiro Crônicas, capítulo 9. E todo Israel foi contado por genealogias que estão escritas no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam na sua possessão e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Perez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua, e Ibnéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes, Gedaías, e Jeoiaribe, e Jaquim, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias. E Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1760, homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assubi, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, e Baque-Bacar, Eres e Galal, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os Coraitas, tinham cargo da obra do ministério, e eram guardas das portas do tabernáculo, como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor e guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles, e o Senhor era com ele. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes escolhidos para serem guardas das portas foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos que estavam nas suas aldeias deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas, e tinham um encargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam em redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada,
e tinham o encargo de abri-la cada manhã, e alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam, porque deles havia alguns que tinham o encargo dos objetos e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia em sertãs. E alguns dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Destes foram também os cantores, chefes dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom, depois Zur, Quis, Baal, Ner e Nadab, e Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeão, e também estes habitaram em Jerusalém, defronte de seus irmãos com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal. E Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. E Acás gerou a Jaerá. E Jaerá gerou a Alemete, a Asmavete e a Zinri. E Zinri gerou a Mosa. E Mosa gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, Bocru, Ismael, Seraías, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel. Primeiro Crônicas, capítulo 10. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e aos seus filhos, e mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa, e o despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé.
Hebreus. Capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: Ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amós.
Capítulo 6. Ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Caune, e vede, e dali ide a grande Amate, e depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou maior o seu termo do que o vosso termo? Ó vós que afastais o dia mau, e fazeis chegar o assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim, e se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola, e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho em taças, e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos, e cessarão os festins dos banqueteadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos: abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus palácios. Por isso, entregarei a cidade e tudo que nela há. E acontecerá que, se numa casa ficarem 10 homens, morrerão. Quando o tio de alguém, aquele que o queima, o tomar para levar-lhe os ossos para fora da casa, e disser ao que estiver no mais interior da casa: está ainda alguém contigo? E este responder: ninguém. Então lhe dirá ele: cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor ordena, e ferirá a casa grande de brechas, e a casa pequena de fendas. Porventura, correrão cavalos sobre rocha? Lavrar-se-á nela com bois? Mas vós haveis tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna. Vós, que vos alegrais do nada, vós que dizeis: não é assim que por nossa própria força nos temos tornado poderosos? Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Amate até ao ribeiro do deserto. Lucas. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes
ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Não se contente apenas em ler a Bíblia, busque encontrar Deus nela. E você acabou de ouvir a leitura devocional Robert McCheyne, o melhor plano de leitura conhecido na história da igreja. Que privilégio, hein? E não esqueça de dar o seu like, curtir e comentar e compartilhar esse vídeo. E você que ainda não adquiriu a sua Bíblia devocional, o melhor plano de leitura já conhecido na história da igreja, é sua oportunidade de fazê-lo agora. Acesse aqui os meios da Marcas Editora para adquirir a sua versão, a sua unidade. Nós temos em várias cores. Nessa cor caramelo maravilhosa, temos nesse lilás que está incrível, temos também nesse azul turquesa e por fim temos também essa que está chiquíssima no tom de cinza. Já acesse QR Code, meios aqui para você já ter a sua própria história com a Bíblia devocional, como milhares de pessoas estão sendo impactadas pela leitura diária do devocional Robert McCheyne.